Fala, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é uma das aulas mais importantes que a gente tem dentro do conteúdo de geometria analítica, pois nós iremos estudar a primeira fórmula da distância entre dois pontos, que é uma fórmula que vai fazer com que a gente distribua toda ela, e por essa fórmula a gente consegue chegar a outras definições da geometria analítica, tá bom? Lembrando que na nossa última aula a gente fez a introdução do estudo da geometria analítica, falou de plano cartesiano, falamos o que era um plano cartesiano, definimos o eixo horizontal como o eixo X, o eixo das abscissas, eixo vertical como o eixo Y, o eixo das ordenadas. Falamos do que eram os pares ordenados, que é um conjunto formado por dois elementos que seguem uma ordem. O primeiro valor é de X, o segundo valor é de quem? De Y, tá ok? Então, falamos do que eram os quadrantes, como é que representava um par ordenado no plano cartesiano. Então, é base suficiente para que a gente dê continuidade no estudo da geometria analítica, tá certo? Então, como eu falei para vocês, as nossas aulas vão ser totalmente voltadas ao consumo do nosso livro. Então, por favor, peguem aí o livro de matemática de vocês, abram na página, não esqueci qual é a página, mas eu vou compartilhar aqui a tela. Mas enquanto a gente está compartilhando aqui a tela, por favor, vão lá, peguem lápis, borracha, caderno e o livro para vocês acompanharem a nossa aula de hoje, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela e tá aqui. Eu quero que vocês abram na página de número 104, tá bom? Distância entre dois pontos, tá bom? Gente, falar da distância entre dois pontos é muito importante. Referência. São dois pontos. É um conjunto de dois pontos, tá certo? Infinitos, em que um é fixo, o outro é móvel. Então, se eu pegar essa distância da caneta, ó, e ficar, ó, circulando aqui, então a figura que vai ser formada é de uma circunferência, porque aqui eu tenho um ponto e aqui eu tenho outro ponto, tá ok? Então, ó, a figura formada vai ser de uma circunferência. Então, se eu quero calcular a distância entre eu e uma outra pessoa, eu posso me considerar sendo um ponto, tá? Então, quando se fala em distância entre dois pontos, gente, a gente pode estar associando cada ponto a qualquer elemento. Observa aí o exemplo que está sendo colocado no teu livro. Ele coloca aí da distância de um helicóptero até uma embarcação, que inclusive foi um exemplo que a gente começou a aula passada, tá bom? Então, fazendo aqui a leitura bem rápida, olha só. Em muitas situações cotidianas, precisamos conhecer a distância entre dois pontos. Um exemplo é o problema apresentado no início deste capítulo, no qual foram fornecidos as localizações de um grupo de pessoas em uma embarcação no mar, que é o ponto B, e que um helicóptero que fará o resgate no ponto A, ele é o ponto A, e aí vem uma pergunta bem relevante. Qual é a distância do helicóptero onde ele está pousado até a embarcação? Então, se a gente relembrar, deixa eu colocar aqui, ó, se a gente relembrar, esse o helicóptero está exatamente sobre o eixo Y, então ele vai ter como coordenadas aqui o quê? 0 e 8. E a embarcação vai ter o par ordenado, o primeiro valor é de x, como dito, então vai ser 12, 12, opa, 12, 12 no x e 8 aonde? No y, tá bom? 12 e 13. 8 é o 12 e 13. 12 no x e 13 aonde? No y. Aí eu pergunto, a distância entre eles é exatamente essa linha reta. Como que eu faço para encontrar essa distância? Tá certo? Então, galera,
eu quero colocar para vocês aqui, a partir de agora, como é que se calcula a distância entre dois pontos, sendo que esse exemplo foi um exemplo motivador, que faz com que a gente se pergunte isso daí, tá bom? Então, vamos lá. Gente, considere aqui um plano cartesiano, tá bom? Olha só, tá aqui o eixo X, tá aqui o eixo Y, tá bom? E eu vou considerar aqui dois pontos. Um ponto A, deixa eu colocar aqui a reta, ó. Um ponto A e aqui um ponto B, tá bom? Então, o meu objetivo aqui é calcular a distância entre esses dois pontos, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para o meu vermelho, como o amarelo fica bonitinho. Então, como isso daqui tá no plano cartesiano, ele vai ter um valor de x que eu vou chamar de xa e um valor de y que eu vou chamar de ya. Um b que eu irei chamar de quem? De abscissa de b, ou xb, e uma ordenada y, que eu vou chamar de quem? De yb, tá bom? Bem, gente, o que é que eu vou fazer aqui? Eu irei calcular essa distância como? Eu irei fazer a projeção, tá ok? Onde aqui vai formar um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, e observa que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Bem, gente, vocês concordam que essa distância aqui, ó, essa distância aqui é dado pela diferença de abscissa xb menos xa? Xb menos xa? Entendi não, professor. Entendeu sim. Se aqui, por exemplo, é 1 e aqui é 5, qual é a distância dele? Vai ser 5 menos 1, que é 4. Então, exatamente xb menos xa. Assim como essa distância aqui, ó, vai ser essa variação de quem? Yb menos quem? Ya. E o que é que eu quero aqui? É exatamente esse valor que representa a hipotenusa, que eu vou chamar de distância do ponto A até o ponto B, tá bom? Então, observa, gente, vou chamar aqui um ponto C, tá bom? Observa que o triângulo ABC, ele é um triângulo retângulo, o triângulo ABC é retângulo, tem um ângulo reto em C, tá bom? Logo, nós podemos aplicar nele o quê? No triângulo retângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a distância do ponto A até o ponto B ao quadrado, ó, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, xb menos xa ao quadrado, mais quem? Yb menos ya o quê? Ao quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Aplicação. Uma das várias aplicações do teorema de Pitágoras. Então, como aqui está elevado ao quadrado, quando ele vem para cá, ele vem dentro da raiz. Então, a distância vai ser a raiz quadrada de quem? Xb menos xa ao quadrado, mais quem? Yb menos ya ao quê? Ao quadrado, tá bom? Então, essa fórmula aqui, gente, deixa eu destacar aqui de amarelo. Essa fórmula aqui, gente, é a fórmula que calcula a distância entre dois pontos quando for dado as coordenadas de cada ponto. Mas existem algumas observações que elas devem ser feitas, tá bom? Gente, o que é que eu estou fazendo? Cálculo de distância. Toda e qualquer distância obrigatoriamente deve ser positiva, tá bom? Então, observando isso daqui, essa expressão, a gente tem que são dois termos elevado ao quadrado. Então, um qualquer número real elevado ao quadrado é sempre
positivo. Então, essa expressão é positiva, essa aqui também é o quê? Positiva. Quando as duas são somadas, então dois números positivos somados, o resultado também é o quê? Positivo. E só existe raiz quadrada de número o quê? Positivo, dentro do conjunto dos números reais. Então, você nunca vai encontrar um valor negativo, a não ser que você erre os cálculos. Outra coisa, não cancele aqui expoente do radicando com índice, porque isso aqui é uma soma. Eu só irei cancelar se for o único termo ou estiver escrito na forma de produto ou divisão, tá bom? Então, observa também, gente, que xb menos xa ao quadrado é a mesma coisa de xa menos xb ao quadrado. Lembra que 3 ao quadrado, o valor vai ser a mesma coisa de menos 3. Opa, vai ser a mesma coisa de menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado. Como está elevado ao quadrado, então isso aqui, nesse caso, vai ser igual a 9. Então, tanto faz colocar 1 menos 5 como 5 menos 1. Estando elevado ao quadrado, o resultado a gente chega sempre no mesmo, tá bom? Então, também, nós podemos escrever essa expressão como sendo a distância de A até B, a raiz quadrada da taxa de variação, ou variação de x ao quadrado, mais a variação de y ao quadrado, tá bom? Então, tanto faz. Às vezes fica conveniente a gente fazer da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. A gente gosta de trabalhar com potência de valores positivos, tá certo? Então, nesse caso aí, ó, a gente não vai ter problema nenhum, tá bom? Não esqueçam que xa e xb são as coordenadas de A e B, ó, xa e xb, YA e YB são as coordenadas exatamente dos pontos A e B, tá ok? Essa fórmula, gente, é uma fórmula muito importante. Você tem que entender como é que fica a sua aplicação, tá ok? Quando nós vamos estudar a circunferência, iremos estudar novamente essa fórmula, porque é ela que define a equação da circunferência. Distância de um ponto até uma reta, a gente vai ver. Nada mais é do que a distância de um ponto até outro ponto da reta, tá ok? Então, é uma fórmula muito importante no estudo da geometria analítica, tá bom? Então, o livro de vocês colocam aí que a distância do ponto A até o ponto C vai ser 12, que a distância do ponto B até o ponto C vai ser de 5, tá aqui, ó, seria esse tamanho, exatamente que eu fiz aqui, de maneira algébrica, e a distância de A até B vai ser exatamente o valor que ele chamou de D. Gente, se vocês observarem isso aqui, é um triângulo retângulo, então a consequência é a aplicação do teorema de Pitágoras, tá bom? Mas aí, ó, ele coloca exatamente o que nós colocamos aqui, tá bom? Então, se a gente for utilizar essa fórmula aqui, gente, como é que ficaria, ó? Se a gente fosse utilizar a fórmula aqui, ó, no nosso exemplo, ó. Então, nós vamos ter que o ponto A vai ser quem? Ponto A vai ser 0 e 8. E o ponto B vai ser quem? 12 e quem? E 13. Aqui seria XA, aqui YA. Aqui seria XB e aqui quem? YB. Então, quem é a distância do ponto A até o ponto B? Vai ser a raiz quadrada, ó, XB menos XA. Então, XB, 12, menos XA, 0 ao quadrado, mais YB, 13, menos YA, 8. Isso aqui o quê? Ao quadrado, tá bom? Então, bota na raiz. Então, a distância do ponto A até o ponto B vai ser 12 menos 0, 12 elevado a 2. Deixa eu aumentar aqui. Mais 13 menos 8 vai ser 5, não é? Então, 5 elevado a quanto? A 2. Então, isso daqui vai ser raiz de 12 elevado a 2, 144. 5 elevado a 2, 25. Então, a distância do ponto A até o ponto B vai ser raiz de 144 mais 25 é 169. E a raiz de 169 é igual a quanto? 13. Nesse caso, ele utilizou a unidade em quilômetros, então a distância entre o ponto A até o ponto B é exatamente de 13
quilômetros, tá certo? Que foi exatamente a resposta que foi colocada aí, ó, tá bom? 13 quilômetros, tá bom? Então, ele coloca aqui, tá bom? Olha só o exemplo resolvido, uma aplicação bem interessante. Ele pede que você determine o perímetro. O que é o perímetro? É a soma da medida de todos os lados. Então, nesse caso, como ele deu as coordenadas A, B e C, tu vai calcular a distância de A para B, de B para C e de A para C. E depois é só fazer a soma, tá ok? Então, são aplicações bem interessantes, tá bom? E eu peço que vocês, tá bom? Resolvam, deixa eu destacar aqui, ó, responder, tá? Responder. Eu quero que vocês respondam da mesma forma como a gente já está colocando a página de número 106, tá bom? E vocês não terão dificuldade nenhuma, tenho certeza disso, ó. Calcule a distância entre os pontos. Ah, novamente, ó, primeira questão, letra A. O ponto A quem é? Vai ser 2 e 1. E o ponto B vai ser quem? 5 e quem? E 5, tá bom? Lembrando que a distância de A a B é a mesma coisa da distância de B para A. Então, a distância do ponto A até o ponto B é a raiz quadrada. Uma coisa que eu preciso falar, na geometria analítica não existe nenhuma fórmula em que o x é misturado com y, tá bom? É sempre x com x, y com y. Nessa fórmula até você não pode... Eu esqueci, mas lembra, é x com x e y com y. Então vai ser o 2 com 5, então vai ficar o 5 menos 2 ao quadrado, mais agora y com y. O professor podia fazer um menos 5? Poderia. Pode fazer 5 menos 1? Pode. Mas vocês preferem 1 menos 5 ou 5 menos 1? Tenho certeza que vocês vão dizer 5 menos 1, tá bom? E eleva o quê? Ao quadrado. Então vai ficar raiz de 5 menos 2, 3. Então, 3 elevado a 2, tá? 3 elevado a 2. Mais 5 menos 1, 4. 4 elevado a 2. Então, a distância do ponto A até o ponto B vai ser raiz de 3 elevado a 2, 9. 4 elevado a 2, 16. Então, vai ser raiz de 25. E raiz de 25 é igual a quanto? A 5. Então, a distância do ponto A até o ponto B é 5. Gente, deixa eu fazer a interpretação geométrica de tudo que a gente estudou até agora, tá bom? Tá aqui um eixo X, tá aqui o eixo Y. Lembrando que não há necessidade de fazer isso daqui, tá bom? Então, o ponto A é 2 e 1, então vou botar aqui um 2 no X e 1 no Y, tá bom? Ó, pam, 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 pam. Tá aqui, ó, o ponto A, tá bom? E o ponto B é 5, 5. Vou botar o 5 no X e 5 aonde? No Y, tá? Tan, 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 tan. Eita, tem nada não, tá? Lembrando que não há necessidade de estar fazendo isso, tá bom? Eu quero a distância do A até o B, ó. Então, essa distânciazinha aqui, ó, é exatamente igual a quanto? É igual a 5, tá ok? Então, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Então, só para que a gente entenda tudo isso daí que eu estou colocando para vocês, tá bom? Plano cartesiano, pau ordenado, e falando da distância entre dois pontos, tá bom? Então, eu quero que vocês respondam a página de número 104, tá bom? Nossa aula vai ser exatamente da distância de dois pontos. Resolvam, pois se você tiver base de distância entre dois pontos, o restante dos itens em relação a ponto e a reta vão ser bem tranquilos, tá bom? Então, deixa eu aqui fechar a minha tela, tá bom? Deixa eu olhar aqui para vocês, tá? Então, gente, é com essa aula de distância entre dois pontos que nós iremos finalizar. Eu espero que vocês não tenham nenhuma dúvida, mas se tiverem, eu estou lá no grupo do WhatsApp, estou disponível para vocês, vocês podem perguntar, tá ok? Pergunta lá no grupo, a gente olha, responde. E lembrando que as atividades eram para ser resolvidas e colocado lá na sua pastinha, lá dentro da matemática no Classroom, tá bom?
Então, grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos e se cuidem. Valeu, galera. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.